Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa turminha maravilhosa, 2003, nós estamos aqui num cenário diferente de costume. Na verdade, esse é o cenário que a gente quer estar na nossa escola, na nossa sala de aula. E hoje eu trouxe uma proposta totalmente diferente. Nós vamos falar sobre ostomias, mas nós vamos ver a parte prática de ostomias. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente manipula essas ostomias, mas inicialmente a gente vai fazer a definição do que é uma ostomia, porque muita gente não sabe o que significa. Primeiro, pega lá teu material, certo? Volta aí, ajuda! Isso, pega lá teu material no capítulo 7, na página 41, certo? Não esquece de pegar o material, gente. Não dá certo acompanhar sem ele, tá? Então bora! Vamos lá, ajudante! Eu tenho um ajudante aqui, viu, para me ajudar a passar. Gente, então vamos definir o que seria a ostomia, certo? A ostomia nada mais é do que um orifício feito de maneira cirúrgica, tá? Então não é um orifício espontâneo que vai fazer uma comunicação da parte interna do corpo do indivíduo com o meio externo, tá? Tem a origem grega, essa palavra significa boca, né? Estômago significa boca. E essa abertura ela é feita por várias situações que a gente vai ver já as situações mais específicas. Mas inicialmente a gente tem que saber essa definição, tá? Então se liga aí, bora lá! Quando a gente fala da classificação das ostomias, né, a gente pode classificar elas por função e por tipo de órgão, tá? Então, como eu classifico por função? De acordo com a função que a ostomia vai desempenhar, tá? Então, se eu falo aí de uma traqueostomia, né? A gente lembra lá da traqueia, então é uma ostomia que vai ajudar ali na troca gasosa, na parte respiratória. Já eu aprofundo mais sobre ela. Se a gente for falar da gastrostomia, nós estamos falando aí, lembra do suco gástrico lá, do estômago? Então nós estamos falando aí de um orifício que é feito para ajudar na parte da alimentação, tá? Então ela tem como função essa alimentação. Se a gente está falando da colostomia, nós estamos falando de um orifício que é feito na região do colo, lá no fim do nosso intestino grosso, onde a gente já teve a formação das fezes para ajudar na eliminação das fezes, certo? Então essa é a classificação por função. Quando a gente classifica por tipo de órgão, aí claro que a gente vai olhar para o órgão que está sendo feita essa ostomia. Então voltando lá para os nomes que eu falei, traqueostomia, traqueia, né? Então a gente lembra lá da parte respiratória. Lembra que a traqueia passa lá no nosso pescoço, vamos dizer assim. E aí a gente faz a incisão aqui. Se eu estou falando da gastrostomia, lembrar do estômago, né? Ileostomia, que é outro tipo de introdução de estômago para alimentação. A gente está falando lá da introdução desse orifício na porção inicial do intestino delgado. E a colostomia na porção final do intestino grosso. Beleza? Por que então que eu faço uma ostomia? Gente, tem várias situações que eu posso fazer uma ostomia, tá? Principalmente em algumas situações a gente faz por conta de traumatismos. Essa, principalmente quando a gente está falando da traqueostomia, certo? É muito comum pacientes que precisam de ventilação mecânica, pós algum acidente, pós alguma queda, enfim, alguma coisa que aconteceu que não estava programado e esse paciente chegou a ter um rebaixamento de nível de consciência muito grande, um dano neurológico. E aí, consequentemente, ele não consegue mais respirar sozinho. Então ele é entubado, vai precisar respirar lá por aparelhos, e essa respiração, se ficar sempre pela boca, se esse tubo ficar lá por muito tempo, acaba trazendo prejuízos, aumento dos riscos de infecções. Por isso, gente, que geralmente o paciente que está em UTI, que está entubado, depois de 15 dias entubado, já se aconselha a fazer uma traqueostomia, certo? Para o tubo agora ser conectado nessa região. Outras situações em que a gente pode ter aí ostomia são em malformações. Aqui chamo muita atenção para a colostomia, né? A colostomia, que é para a eliminação de fezes, ela pode ser feita em um paciente que tem uma malformação no intestino grosso, um bebezinho, uma criancinha que nasce lá com alguma obstrução intestinal importante. Isso acontece bastante. Por quê? Para a gente conseguir ter lá a eliminação das fezes, porque as fezes vão ter que sair por algum lugar, a gente faz esse orifício, já que tem a obstrução, aquela malformação, a criança nasce com essa malformação. Então esse é um dos exemplos. Outra coisa, obstruções, olha, a malformação como a obstrução que eu falei, mas a obstrução ela pode acontecer sem ter uma malformação. Por exemplo, um tumor na região intestinal, né? Ou um tumor no reto, no ânus, impede o paciente de defecar, a gente pode fazer a instalação
da colostomia, tá bom? Outra indicação são as situações de câncer, né? E aí eu chamo atenção novamente para a traqueostomia. O câncer de laringe é um câncer que atinge bastante fumantes, pessoas tabagistas, né, que fumaram por muito tempo ou que fumam, atinge lá essa região da laringe e essa porção é retirada. Então fica lá um vácuo nessa região e aí não vai mais passar ar, porque eu retirei cirurgicamente aquela parte. Como não passa o ar ali, porque está tampado, está retirado, eu vou ter que abrir uma incisão abaixo de onde foi retirado e aí eu faço a traqueostomia para o paciente respirar. Então vocês devem já ter visto falar sobre traqueostomia, que é o que a gente vai focar agora, tá? Bora lá! Gente, então como eu falei, a traqueostomia ela pode ser feita nessas situações de traumas, né, que eu falei pra vocês, mas ela também pode acontecer nessa situação de câncer de laringe, que é muito comum, o paciente vai viver com aquela abertura ali. Não é porque ele não consegue respirar, que ele tá lá respirando por aparelhos, não. É porque eu retirei uma parte do cano. Imagine que aqui a gente tem um cano que passa o ar. Se eu retiro uma parte porque nasceu um tumor lá, essa região vai ficar tampada na hora da retirada cirúrgica. Aí eu vou ter que furar, é isso mesmo, fazer uma incisão cirúrgica abaixo da região que foi retirada para o paciente poder respirar. Então, é aquele paciente que vai viver nessa situação por muito tempo, até o resto da vida, né? Um paciente que vai viver traqueostomizado, certo? E são eles que vocês podem sim aplicar mais cuidados especiais, porque o paciente que está entubado, né, que faz a traqueostomia para entubar, ele vai estar lá na UTI, certo? Muitas vezes até sem acompanhante e tudo mais. Mas óbvio que vocês podem ter pacientes que estão em home care, que estão em alguma situação mais debilitada, mas estão sendo assistidos em casa e vocês participarem desse cuidado também, tá? Então, vamos falar da traqueostomia. Gente, a traqueostomia nada mais é do que a introdução de um cânulo, né, de uma cânula, que é introduzida na região da traqueia, certo? Ela tem esse formato meio que em L, tá? E é através desse orifício que o ar vai conseguir passar. Então, o paciente vai ter as trocas gasosas através desse buraquinho aqui. Por isso que a gente nunca pode fechar ou cobrir totalmente, tá? Ele tem que estar sempre aberto. Alguns pacientes gostam de andar coberto, porque não gostam de ver, mas tem que ser um tecido que deixe o ar passar, tá bom? Essa introdução é feita cirurgicamente, né, pelo médico, e a gente vai chegar com o paciente em casa desse jeito, com a traqueostomia, certo? Vamos agora aproximar aqui, que eu quero mostrar para vocês no nosso bonequinho como é que a gente faz esses cuidados com a traqueostomia, certo? Lembrando, gente, passa aí, por favor, ajudante. Lembrando, gente, que a traqueostomia é um procedimento que é feito e se o paciente for ficar muito tempo com ele, a gente precisa conversar, ter esse acompanhamento psicológico, porque às vezes ele não gosta, se sente mal, né? Então, tem que ter também esse trabalho de conscientização e de autocuidado, tá? Então, ela vai ser tipo uma gravatinha. Bora lá, vem aqui, ajudante, vamos mostrar aqui. Vou botar minha luvinha, certo? Pra gente manipular. Então aqui a gente vai ter, ó, o orifício da traqueostomia. Esse orifício ele é fixado com um ponto mesmo, certo? Então ele é fixo na pele, ele não é solto, tá bom? Essa cânula ela é fixada e vai ter o orifício de ar. Aqui é por onde vai passar o ar, então a gente não pode ocluir, não pode fechar, certo? Muito importante que a gente tenha os cuidados com esse orifício, porque pode e é comum sair secreção, sair um pouquinho, né, de secreção, a secreção nasal, imagine que não existe. Então, toda secreção produzida vai sair por esse orifício. Então, a gente pode, sim, no dia a dia, se utilizar da gaze, o que for, pra gente fazer essa limpeza. Então, a gente faz a limpeza ao redor da cânula, certo? Tranquilamente, não tenham medo de manipular, tá? A gente também pode fazer a retirada rápida para não ocluir totalmente, mas a gente pode fazer essa retirada dessa forma, tá? Para retirar o excesso de secreção que fique. E se a secreção pingar, cair, né, o paciente estiver lateralizado, a gente também pode deixar uma gazezinha ao redor, certo? Para sempre ficar protegendo e evitando ficar com secreção. A traqueostomia, gente, ela também pode ser aspirada, tá? O que é a aspiração de traqueostomia? Nada mais é do que a introdução de uma cânulazinha, na verdade é uma sondinha muito pequenininha, tá bom? Nesse orifício para conseguir puxar as secreções que estão por dentro, tá bom?
Para esse procedimento, a gente vai precisar de um aparelhinho chamado de aspirador. Eu vou já mostrar um vídeo e vocês vão ver como é o aspirador. O aspirador parece um nebulizador, é um aparelho que você bota, conecta ele um tubo de látex e a pontinha da sonda plástica vai conectar no tubo do látex e vai sobrar isso aqui pra gente, certo? Muito importante que na hora de manusear, a gente manuseie sempre essa bichinha, né, essa região da sonda de látex com luva, de preferência se puder usar a luva cirúrgica, melhor ainda, ou quando for abrir, não abrir totalmente assim, ó, eu abri pra mostrar pra vocês, tá? Mas na hora de abrir a gente pode retirar só a pontinha. Quanto vai ser introduzido? Apenas 3 dedinhos, tá, gente? No máximo, ó. É isso aqui. Então a gente vai enrolar, ligar o aspirador e a gente vai fazer isso, ó. Introduzindo, rodando, puxa. Introduz, rodando, puxa. Então vejam que não é a sonda toda que vai entrar, certo? É apenas a pontinha dela. É essa pontinha que vai entrar só para aspirar o que está mais superficial. Isso não tem o objetivo de entrar lá na via aérea do paciente, certo? Essa aspiração é tranquila. Eu vou passar agora o vídeo para vocês verem, com o aspirador para vocês verem. E vai fazer o barulhinho, sabe aquele sugador de dentista? Que a gente vai e ele vai botar para sugar lá a saliva, pronto. O barulhinho é aquele. Como se estivesse puxando mesmo aquela saliva. Não pode ficar muito tempo lá dentro, tá bom? Porque se fica muito tempo, o paciente fica sem ar. Faz, retira, faz, retira. A cada retirada, espera alguns 30, 20 segundos para botar novamente, tá? O paciente não cansar, tá certo? Ele pode ser feito com o paciente, ó, com o decúbito levantado, a região das costas mais levantada a 30, 40 graus. Pode ser feito com o paciente sentado, pode ser feito com um paciente que está totalmente em decúbito dorsal. Isso aí é o de menos, desde que o paciente esteja confortável, certo? Vamos ver agora aqui o vídeo para a gente entender mais ou menos como é feita essa aspiração. Importante a gente fazer a prática de lavagem das mãos. Volta, ajudante, vai dar certo. Vocês vão ver que o vídeo começa falando da lavagem das mãos, que é imprescindível, a gente precisa lavar as mãos antes do procedimento, tá bom? Esse procedimento ele deve ser feito diariamente, na quantidade que o paciente precisar, no tempo que o paciente precisar. Se ele precisar ser aspirado mais de uma vez ao dia, que é o que geralmente acontece. Por quê? Porque é muito secretivo, né? Tá passando por alguma situação em que tenha muita secreção. A gente pode precisar aspirar esse paciente mais de uma vez ao dia. Então, fiquem tranquilos se o paciente estiver muito secretivo. Vamos lá. Eita, problemas técnicos aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar esse vídeo para vocês, tá? Vou mandar o link do vídeo, porque aí vocês assistem ele na íntegra e fica super top, porque vocês podem parar e visualizar melhor, certo? Até porque ia tomar muito tempo da gente. Então, vamos focar aqui nos cuidados que nós vamos precisar ter. Volta rapidinho aí, ajudando. Antes de tudo, da gente ter cuidado com a traqueostomia em si, nós também temos que ter cuidado com o paciente. Pela boca e pelo nariz não tem mais tanta função respiratória, a gente deixa de lado. Então não observa tanto. Então tem que ter cuidado também com esses locais, tá? Sempre observar o lábio, a boca, se tem secreção, se não tem, sempre umidificar a boca do paciente, colocar lá uma aguinha nos lábios. E importante dizer, se o paciente estiver consciente, não estiver em coma lá ou precisando de um respirador, esse paciente ele pode se alimentar normalmente pela boca, tá? É uma dúvida que muita gente tem, mas lembrem-se que a traqueia é diferente do local que passa o alimento. A traqueia passa só ar. Então a traqueostomia é para passagem de ar. Passagem de alimento e de água passa pelo esôfago, é por trás, então não tem comprometimento de alimentação e de ingesta hídrica. O paciente ele pode sim se alimentar e tomar água, desde que consciente, orientado, né? Naquelas situações que o paciente está bem, não está lá com rebaixamento de consciência, ok? Bora lá. Gente, outra ostomia que nós vamos falar é a gastrostomia, junto também com a jejunostomia e a ileostomia, certo? São ostomias que são utilizadas para alimentação. Essa aqui não tem mais a função de respiração, né? A função aqui é a gente dar aporte nutricional para o paciente. Que pacientes são suscetíveis a fazer a gastrostomia, por exemplo? São
são pacientes que geralmente não conseguem mais comer pela boca, né? Estão aí muito debilitados, usavam uma sonda nasogástrica para se alimentar, usavam uma sondinha, passava aquela sonda para ele poder se alimentar. E aí chega um tempo, gente, que é igual a traqueostomia. Você fica lá com essa sonda no nariz por muito tempo para se alimentar, aumenta o risco de infecção, né? Para que a alimentação seja feita bem mais corretamente, que diminua os riscos de infecção, a gente faz a gastrostomia, que nada mais é do que a incisão na região do estômago. Lembrem-se que o nosso estômago está de que lado, gente, anatômico? Bora lá? Lembra? Aqui, ó, está nessa porção mais a região da esquerda, certo? Então, é feita uma incisão, ó, nessa parede do abdômen, na parede superior esquerda, e é introduzida a sondinha por dentro. Como é que essa sonda fica fixa lá? Com um balão, ó. Eu vou inflar o balão e o balão vai fixar essa sonda dentro do estômago. Essa é um tipo de ostomia bem tranquila de realizar, certo? Não é coisa de outro mundo. Muitas famílias se assustam por fazer essa incisão, mas é muito importante para pacientes que já estão debilitados, às vezes idosinho, que já tem um quadro de Alzheimer muito avançado, que não se alimenta mais pela boca, não consegue comer, está perdendo peso. A gente tem que fazer alguma coisa para introduzir a comida. Lado negativo, não sente mais o gosto do alimento, não tem mais o prazer de se alimentar, né? E aí ele vai introduzir por essa sonda tanto água, quanto medicamento, quanto comida. Então tudo é feito pela sonda, certo? Vamos então agora ver aqui no nosso pacientezinho que está aqui a sua gastrostomia, tá? Mas antes disso, olhem aí a parte anatômica como eu falei, ó. O balãozinho dentro do estômago, o estômago fica lá fixo e a sondinha vai entrar. É como se eu já tivesse dado o alimento mastigado, não passa mais pela boca, não tem mais a mastigação, então o alimento já vai ter que estar bem líquido, bem preparado para poder chegar lá e fazer sua ação de absorção. Passa aí ajudando. Ó, aqui é o antes e depois lá com a sonda dentro lá do estômago, certo? Bora lá. Olha só como fica a sonda, tá? Aqui vocês vão ver que a minha sondinha ela é menorzinha, improvisada, mas a sonda ela tem esse calibre aqui, certo? Ela é bem mais grossa e é uma sonda de GTTM, né? É uma siglazinha que a gente utiliza para gastrostomia, certo? Então, se vocês ouvirem falar aí, alimentação por GTTM, nada mais é do que pela sonda que fica lá. Como é que eu faço a alimentação desse paciente? Muito importante dizer que essa alimentação ela tem que ser orientada pelo profissional da nutrição, certo? Então aqui a gente não tem como fugir, porque é ele que vai mostrar como se faz o preparo, vai lhe orientar para a preparação. Tem pacientes que fazem o uso da nutrição já pronta, então já vem a fórmula pronta, você muitas vezes só faz administrar, mas tem algumas situações que o paciente vai precisar que você prepare a alimentação em casa. Toda essa orientação vai vir já pronta para você, então não é você que vai preparar do jeito que você quiser da sua cabeça, certo? Existe essa orientação nutricional para fazer a mistura, quantos ml disso eu tenho que botar, qual alimento eu tenho que botar. Lembrando que essa alimentação, ela deve ser feita de forma muito lenta, gente. Por quê? Porque imagine aí, você passar essa alimentação por uma sonda, se entupir a sonda vai complicar, então não é rápido e a gente sempre vai ter que ter o auxílio da água também. Então é uma alimentação que é muito antecedida e no fim também vai água, porque a água ela tem esse papel de lavar a sonda e impedir que essa sonda entupa, que fique lá alguma obstrução. Outra orientação é que a gente precisa elevar a cabeceira do paciente, certo? Então na hora que a gente vai fazer a alimentação, esse paciente não pode estar deitado totalmente, tá? Ele precisa estar numa elevação de no mínimo 30 graus ou sentado, melhor ainda. Por quê? Porque por mais que ele se alimente direto pelo estômago, pode voltar, se ele estiver deitado, né? O esfíncter lá de cima do estômago pode abrir e o paciente regurgitar. Então a gente evita que o paciente seja alimentado deitado, ou com o decúbito elevado ou sentado, certo? No mais, o que é que a gente tem que observar? A seringa que é utilizada é diferente. Então, geralmente, a gente utiliza uma seringa bem grandona. Olha aqui o tamanho, gente. Não se assustem, não tem agulha, é só a seringa, certo? Essa é uma seringa de 60 ml. Dá 60 ml dentro dela. E é por ela que a gente faz. Porque se a gente fosse fazer com uma pequenininha, daqui que terminasse, meu amigo, bota o tempo, tá? A alimentação ela pode ser feita tanto direto com a
seringa, que é o que a gente mais vê e mais acontece quando o paciente vai para casa, ou pode ser feita no equipo, que parece um soro, que vai pingando, tá bom? Então a seringa é essa, pode passar, e o equipo é esse, ó. Ele não é igual um soro, ele vem transparente, certo? E aqui geralmente é quando a preparação já vem pronta. Então o paciente tem um home care, tem acesso lá, né, financeiro melhor, tem um plano de saúde que já fornece a alimentação pronta e aí já vem assim bonitinho. É o equipo que parece um soro e a pontinha dele vai ser semelhante ao bico da seringa, onde você vai encaixar no orifício da sonda, certo? Então vamos agora ver como é que a gente faz essa alimentação, tá bom? Vamos lá, vem pra cá. Previamente, obviamente, é importante que você faça a lavagem das mãos e utilize a luva, certo? Aqui pode ser a luva de procedimento, não tem problema nenhum, tá? E a gente utilize a seringa. Você pode até ter mais de uma seringa, até aconselho que você faça mais de uma seringa. Por quê? Uma você já enche de água e a outra fica para alimentação. Essa de água vai ter que ser feita inicialmente, antes de fazer a alimentação ou antes de dar uma medicação, seja o que for. Então eu vou introduzir aqui cerca de uma seringa toda mesmo. Você pode fazer a metade, 30 ml ou 60 ml, certo? Pra gente lavar essa sonda. Então se tiver alguma obstruçãozinha que ficou, a gente vai retirar. Então ela encaixa aqui no bico e aí a gente vai fazendo, ó. Pode fazer assim e a gente vai fazendo devagar e observando se o paciente não relata dor, se o paciente não relata incômodo. Se ele relatar dor, incômodo, ou se você empurrar e não for a seringa travar, essa é a hora de parar. Tenta novamente mais uma vez, delicadamente. Se não for, precisa procurar auxílio médico, porque a sonda está obstruída e tem que trocar, tá? Mas geralmente é tranquilo, a gente faz primeiro a administração da água, devagar, lentamente, certo? A gente pode aí, com o tempo, ser administrado de maneira muito tranquila, não é rápido, tá? E aí fez a água toda, vou adiantar aqui pra gente não ficar muito tempo. Agora eu venho com a outra seringa que está com a alimentação, certo? Vamos aqui imaginar que a alimentação já está pronta. E aí, como eu disse, é bom duas seringas porque uma já fica com a alimentação. Então eu encaixo novamente, já lavei com a água. E agora eu venho fazendo a administração lentamente. Faço aí 5 ml, para um pouquinho. Faço mais 5, para um pouquinho. E assim vai. Até perceber que toda a alimentação ela foi feita. Outro modo de fazer a alimentação é retirar o êmbolo, certo? E fazer por gravidade, por força da gravidade, certo? A gente conecta, bota o alimento aqui, já fez a água, bota o alimento. O alimento ele é bem líquido, certo, gente? A alimentação ela vem bem líquida mesmo, ela é preparada para ser líquida. Conecto. E aí eu vou deixar cair por força da gravidade. Quanto mais eu elevar, mais rápido vai descer. Quanto mais eu baixar, mais devagar vai. Então eu posso começar devagar, subo um pouquinho. Subo depois um pouquinho. Opa, se eu vi que o paciente está desconfortável, diminuo. Vocês vão ver que depois da passagem da água, a sonda fica bem fluida, então vai descendo a alimentação bem devagarzinho até terminar, certo? A quantidade, como eu falei, a quantidade dela é determinada pela nutrição, certo? Então a gente apenas faz a administração dessa alimentação, beleza? Terminou, não esquecer de quê? Outra seringa com água, sempre, começou, terminou, tem que lavar a sonda com água, certo? Medicação, gente, medicação é feita do mesmo jeito. Se for uma medicação líquida, eu diluo a medicação em água, na mesma quantidade da medicação. Então, por exemplo, se for 10 ml da medicação, eu boto 10 ml da medicação e 10 de água, certo? Lavo a seringa, faço a medicação, lavo a sonda, faço a medicação, lavo a sonda. Sempre nessa sequência. Se for uma medicação em comprimido, a gente tritura o comprimido, dilui também um pouco em água e sempre lembrar, água na seringa, antes e depois, ok? Então essa é a forma que a gente faz a alimentação na gastrostomia, ok? Bora lá pra cá. Vamos lá, ajudante? Então isso aqui é tudo que eu falei, certo? Não vou parar aqui, porque foi o que eu falei, ó. De 50 a 60 ml de água antes